seguindo adiante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa região aqui. O que acontece? Eu vou dar um zoom naquela região ali e vou desenhar aqui no lado. Então, pessoal, isso aqui é o que a gente consegue ver ali. O que é isso daqui? Isso aqui a gente chama de escoamento. O escoamento, ele já está dentro da faixa plástica, tá? A gente já está falando da região 2. Antes da gente entrar no escoamento, a gente vai ter o que a gente chama de tensão de escoamento. Essa tensão de escoamento, ela comumente é utilizada em projetos, porque quando a gente está projetando uma peça, a gente não quer que a nossa peça entre no escoamento ou comece a deformar plasticamente. A gente quer que a nossa peça trabalhe geralmente somente dentro da região elástica. Então a gente vai projetar uma peça para que ela esteja dentro do limite elástico. Então a tensão de escoamento é aquela tensão que antecede o comportamento do escoamento, que no nosso caso aqui a gente está representando ali por aquele pontinho anterior ao escoamento, tá? Então aqui a gente tem o sigma E. O sigma E é a tensão de escoamento. Então anotem aí para vocês terem no caderno de vocês. Sigma E é a tensão de escoamento. É a tensão que vocês vão estar utilizando para projeto. Então vamos voltar aqui para a região do escoamento. O que acontece? Quando a gente ultrapassa o limite de elasticidade, a gente entra no regime plástico, a gente tem a deformação plástica. Isso já é meio óbvio, né? Mas o que acontece na deformação plástica? A deformação plástica nada mais é do que o movimento de discordâncias. Tá? Então lá nos defeitos que vocês viram que um sólido pode ter, a gente tem as discordâncias. E a deformação plástica, ela é o movimento dessas discordâncias. Então vocês podem ver que a nossa tensão ela sobe um pouquinho, ela cai e tem esse serrilhado. Num caso ideal, a gente tem esse comportamento aqui com o serrilhadinho, que tem o patamar de escoamento ele bem definido. E o que isso significa na prática? A nossa tensão sobe até a tensão de escoamento e ela cai. Por que ela cai? Porque a gente tem o início das deformações por movimento de discordância. Então ela cai e ela tem essa variação aqui, porque isso representa as discordâncias se movimentando no interior do nosso material. Mas vocês também conseguem perceber que o quê? Aquele serrilhadinho, ele é meio curto. Então, a gente tem uma pequena deformação causada por esses movimentos de discordâncias e a nossa tensão começa a aumentar. Por que a nossa tensão começa a aumentar? Ela aumenta por causa de um fenômeno que se chama encruamento. E o que é o encruamento? A gente viu que no escoamento, escoa. Então, as nossas discordâncias elas estão caminhando. Só que chega um momento que a gente começa a formar tanta discordância, elas começam a se amontoar tanto, que a gente começa a ter que fazer uma força ainda maior para continuar deformando esse material. Então isso que representa o encruamento, é a gente ter que fazer uma força maior para conseguir deformar o nosso material. Isso é bastante encontrado quando a gente está trabalhando com deformação a frio, com processos de conformação mecânica. Geralmente em metais a gente tem processo de conformação mecânica, onde a gente está modelando um material na base da força. Então cada vez que a gente estiver querendo causar uma deformação a mais, ó, a gente pode ver que é uma subida meio abrupta até no início, e isso representa aqui o quê? Para a gente causar uma deformação, a gente tem que estar subindo a tensão até que a gente atinge um ponto máximo. Esse ponto máximo aqui, eu já comentei com vocês rapidamente sobre o que é, né? Mas basicamente que ali é a resistência do nosso material. A partir daquele momento que começa a estricção. Então lembram lá na aula passada que a gente viu que na medida que a gente atinge o topo do nosso gráfico, inicia a estricção. Então eu vou marcar ali para vocês a tensão máxima de resistência. A esse ponto a gente pode chamar de limite de resistência ou tensão máxima suportada.
eu vou representar aqui para vocês como tensão máxima. Então, eu já comentei com vocês, né, que a gente tem a nossa tensão máxima, daqui inicia o empescoçamento. Então, o que acontece no nosso corpo de prova? Se vocês lembrarem lá da aula passada, eu mostrei para vocês que o nosso corpo de prova ele vai alongar, né, quase imperceptivelmente aqui. Aqui a gente já começa a ver uma deformação mais visível. Essa deformação ela é ao longo de todo o corpo de prova. E na medida que a gente atinge o limite de resistência do nosso material e começa o empescoçamento, a nossa deformação ela vai ficar concentrada. Concentrada onde? Na região do pescoço, até o rompimento, que é onde, aqui onde tem esse xizinho aqui, então, é onde rompeu o nosso material. Isso significa, então, que a gente vai ter uma tensão correspondente à ruptura do nosso material, que vai ser a tensão de ruptura. Então, a gente tem, digamos assim, os 3 pontos principais do nosso diagrama tensão-deformação, as 3 tensões principais, e a gente tem um módulo de elasticidade coberto também, visto. Abrindo um parênteses aqui, então, só, em relação ao escoamento, a gente pode dizer que a tensão de escoamento, ela é a resistência do material ao movimento de discordâncias. Então, é o quanto o nosso material resiste antes de entrar no regime plástico. Muito importante é vocês lembrarem como que acontece o movimento de discordâncias. As discordâncias, elas só andam nas direções cristalográficas do fator de empacotamento linear igual a 100%. Se a gente pegar lá nossas células unitárias, conforme que a gente viu, cúbico simples, cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada, a gente tem fator de empacotamento linear diferente para cada direção, tá? Para cada plano. Vamos fingir que estão todas as bolinhas do mesmo tamanho, que isso aqui é uma célula unitária, cúbico simples, CS. E a gente tem aqui a face, todas essas direções aqui, ó, tem fator de empacotamento linear 100%, porque a gente tem toda a direção preenchida com átomo. Então, se a gente for pegar agora um CFC, de novo, vamos fazer de conta que todos os átomos estão do mesmo tamanho. E a gente tem aqui a face, né? Nossa face tá aqui. Então, o que a gente tem de direção com fator de empacotamento linear 100%? Aqui a gente não tem, né? Porque a gente tem um espaço aqui que não tá preenchido por átomos. A nossa direção de fator de empacotamento linear igual a 100% são essas duas transversais aqui, ó. Então, quer dizer que, nesse caso aqui, as discordâncias, elas só vão se movimentar nessas direções. Então, isso aqui é a face do nosso cúbico de corpo centrado. E isso quer dizer que a gente não tem, na face, nenhuma direção com fator de empacotamento linear igual a 100%. Mas isso quer dizer que a gente não tem nenhuma direção com fator de empacotamento linear igual a 100% no cúbico de corpo centrado? Não. Então, lá no centro, no interior do nosso material, a gente tem sim direções que têm fator de empacotamento linear. Só quer dizer que na face a gente não tem, porque os átomos dos cantos, eles ficam afastados porque a gente tem o átomo do meio, ele afasta então esses átomos dos cantos, tá? Fazendo com que a gente não tenha na face um fator de empacotamento linear igual a 100%. Então, voltando aqui para o nosso diagrama tensão-deformação, pessoal, o que a gente vai ver aqui? Vai então identificar quais as demais propriedades mecânicas que a gente consegue verificar através do diagrama tensão-deformação. A primeira propriedade que a gente vai ver vai ser a ductilidade. E o que é a ductilidade? A ductilidade é a medida do grau de deformação plástica que o material suporta até a ruptura. Então, basicamente, é a gente identificar qual foi a deformação plástica que esse material teve. A gente vai descontar aqui essa parcela que seria correspondente à deformação elástica, né? Porque a gente quer o quê? Só a deformação plástica, tá? E a gente vai ver aqui, ó, essa daqui
vai ser a nossa medida de ductilidade. Então, é a quantidade de deformação plástica que o nosso material suportou antes da ruptura. Então, ela é muito importante quando a gente quer saber a capacidade de deformação plástica que o nosso material tem antes da ruptura, para a gente poder aplicar isso em processo. A gente identificou o que é a ductilidade, né? Mas o que é a resiliência, então, do nosso material? A gente pode dizer que é a quantidade de energia que o nosso material absorve quando deformado elasticamente. Então, se a resiliência é a capacidade do material de absorver energia quando deformado elasticamente, a resiliência vai ser a área abaixo da curva na região elástica. Então aqui eu separei o que seria a região elástica. Então a resiliência, ela corresponde a toda essa área aqui achurada da região elástica. Então essa é a resiliência do nosso material. Ali a gente identifica a resiliência do nosso material. Então a resiliência é importante, por exemplo, quando a gente está projetando objetos que precisam absorver energia se deformando elasticamente. Uma mola, por exemplo. A gente precisa saber quanto de energia que ela consegue armazenar para poder fazer um sistema de propulsão, por exemplo. Então agora sim, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender o que a gente viu na aula de hoje. E obrigada pela atenção. Vejo vocês na próxima videoaula.